paz, amados irmãos, irmãs. Quero dizer que é um privilégio poder estar com você nessa noite de oração, noite de propósito, noite de estudo bíblico, nesta quarta-feira, no qual nós reservamos um tempo oportuno para podermos estudar a palavra, para podermos orar, para poder buscarmos ao Senhor nosso Deus. Quero dizer que me sinto feliz por poder encontrar contigo mais uma vez, você aí na sua casa, no seu lar, juntamente com a sua família, para que nós possamos refletir, orar ao Senhor nessa noite, buscar a sua vontade, buscar aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida e para a minha vida. Por isso, neste culto de oração, neste culto de propósito, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 90. Salmo de número 90, que é uma oração feita por um personagem da Bíblia muito conhecido chamado Moisés. Na semana passada, na quarta-feira, o pastor Mateus nos trouxe à memória um dos mais lindos salmos, que é o Salmo 23. E inspirado na mensagem dele da semana passada, eu gostaria de continuar refletindo com os irmãos, mas agora no Salmo de número 90. Você já encontrou este Salmo aí na sua Bíblia? Você pode acompanhar comigo, então, a leitura bíblica do Salmo de número 90. Diz assim o Salmo que tem como autor Moisés. Diz o salmista: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos tantos dias quanto nos tem afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim,
confirma a obra das nossas mãos. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Eu queria tirar agora um minuto com você de oração, para que nós possamos entregar as nossas vidas, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua poderosa palavra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade nessa noite de estarmos, ó Pai, meditando na sua palavra. Por isso pedimos ao Senhor, ó Pai, que visite a cada irmão, cada irmã nessa noite, ó Pai, cada jovem, cada juvenil, cada criança, ó Pai. Visita-nos nessa noite, ó Pai, através da Tua palavra, aquece os nossos corações, ó Pai. Apesar, Senhor, das distâncias, apesar desse tempo de isolamento social, Senhor, nos une agora através do Teu Espírito. Nos une agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nos une agora, Senhor, ó Pai, ó Senhor, num só corpo, ó Pai, entronizados, ó Pai, a Ti, Senhor, tendo o Senhor como a nossa cabeça, Senhor, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós pedimos a Ti, nós abrimos os nossos corações, rogamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Limpa, nos purifica, Senhor, através da Tua palavra. É a nossa oração, é o nosso pedido nesta noite, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, amados, o título deste salmo é muito interessante. Ele diz assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Algumas versões vão dizer a eternidade de Deus e a precariedade do homem. Este salmo foi escrito por Moisés. Alguns estudiosos vão dizer que este salmo foi escrito justamente no período que Moisés estava com o povo de Deus no deserto. Após terem saído de forma milagrosa do Egito, eles passaram 40 anos pelo deserto. E foi justamente neste momento que Moisés passou a refletir sobre este tema, sobre este salmo, sobre estas palavras. O tema diz aqui a eternidade de Deus. Sabemos que o tempo do nosso Deus é um tempo de eternidade, Ele é eterno. Ele era antes, é e continuará sendo Deus de eternidade a eternidade. Mas este salmo também nos traz para refletirmos ou nos traz à nossa memória a precariedade do homem. O que quer dizer com isso? Ele faz dois paralelos: a eternidade de Deus, que é um tempo, que era antes, que é agora e continuará sendo um tempo sem contagem de dias. E ele também fala sobre o tempo do homem, o tempo precário do homem, o tempo passageiro do homem. E é sobre este tema, tempo, que este salmo vai discorrer em todos os seus versos. Ele vai falar sobre o tempo e sobre o uso desse tempo. Quando nós podemos olhar um pouco para trás, antes desse período de isolamento social, a desculpa do homem qual que era? Eu estou na correria, eu não tenho tempo, eu preciso correr atrás do tempo.
Mas hoje, devido a essa pandemia, algo que aí, está generalizado de uma forma em toda a humanidade e em todo o mundo, mediante o isolamento social, o que nós estamos percebendo, vendo na mídia, é que está todo mundo preocupado em como nós vamos aproveitar o nosso tempo dentro dos nossos lares, aproveitar o nosso tempo com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, como nós vamos aproveitar o tempo, como nós vamos viver esse período de pandemia, esse período de isolamento. Então, o que nós estamos percebendo? Basta você ligar a televisão, olhar através das mídias, de manhã você tem que se levantar, tomar um sol. Você que está trabalhando no home office, você tem que tomar um banho, vestir a sua roupa, se posicionar como se você estivesse realmente saindo, indo ao trabalho. Aqueles que estão ficando nos seus lares. Então, nós vamos percebendo a preocupação do homem, da humanidade, em relação ao tempo. Como vamos gastar o nosso tempo? Como vamos utilizar o nosso tempo? E aqui o salmista faz essa reflexão. Moisés faz essa reflexão sobre o tempo. E esse tema, tempo, não é de agora que Moisés vem refletindo, que a humanidade vem refletindo. A gente vai perceber que essa palavra tempo é algo que vem sendo refletida há muitos e muitos anos, Desde que o homem é homem, ele passou a refletir sobre a utilização do tempo. Há um poeta romano chamado Horácio que viveu no tempo de 65 anos antes de Cristo. E um dos seus poemas tem por título Carpe Diem. Não é aí a marca de perfume, tá, amados? Carpe Diem. O que quer dizer isto? É uma palavra, são palavras em latim que quer dizer aproveite o seu momento, aproveite o tempo. Evite gastar o tempo com coisas inúteis. Evite gastar o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não te edificam, com coisas que não te levam ao crescimento. Então podemos ver que na história, até mesmo lá atrás com Moisés, depois com os gregos, depois com os romanos, a preocupação do homem de como gastar o seu tempo. E aí a gente pode dar um salto na história e aqui chegarmos no nosso contexto brasileiro, nós vamos perceber também, mediante alguns cantores daí da música popular brasileira, alguns autores, alguns filósofos, que também essa questão do tempo passou a ser tema de poemas, tema de canções, passou a ser também uma preocupação do povo brasileiro. E nós podemos aí lembrar de alguns autores, de alguns cantores que discorreram sobre o tema. E eu queria trazer à memória alguns para vocês aqui, para vocês se contextualizarem com esse tema chamado tempo. O autor, um cantor, compositor, todos nós aqui conhecemos, chamado Cazuza, ele escreveu na sua música: o tempo não para, eu vejo o futuro repetindo o passado, as ideias não correspondem aos fatos. O que ele estava querendo dizer? Ele também estava refletindo sobre o tempo. Ele estava querendo dizer que os homens, apesar da história ser algo progressivo, algo que está acontecendo todo o tempo, o homem não aprende
com o seu passado. E as suas ações parecem repetir os fatos. Os homens não compreendem aquilo que já passou, não tiram exemplos do passado para poderem viver o presente. Por isso, continuam cometendo os mesmos erros do passado. Nós vamos ver aqui um outro autor também chamado Almir Sater, que ele escreveu assim: ando devagar. Almir Sater e Ricardo Teixeira escreveu assim: ando devagar porque eu já tive pressa. Ele faz uma reflexão que na sua vida ele correu tanto, acelerou tanto os seus dias, e que ele percebeu que aquilo ali não o estava satisfazendo, que aquilo ali não era bom para ele. Por isso agora ele estava andando devagar, aproveitando o seu tempo, aproveitando a essência da vida. Outro autor também é um grupo famoso entre os jovens, os Titãs. Eles escreveram assim: é preciso saber viver. Eu queria ter trabalhado menos e visto o sol se pôr. É uma música que tem um tom até um pouco melancólico. Por quê? Porque ele reflete: eu queria ter trabalhado menos. Quer dizer, eu passei a minha vida toda trabalhando muito e não percebendo as coisas lindas, as coisas maravilhosas da vida, como ver um sol se pôr. E aí, para fechar, para acabar de vez, podemos dizer assim, né? Zeca Pagodinho, ele escreveu aí a sua música Deixa a Vida Me Levar. Quer dizer, não se preocupe com o tempo, deixa correr, deixa a água descer, deixa o que vier, veio, não se preocupe com os seus dias. Nós vamos perceber porque eu trouxe esses autores, esses compositores, para que os amados possam perceber que essa questão do tempo, este tema do tempo, não é algo que foi uma preocupação somente de Moisés, foi uma preocupação somente dos gregos, dos romanos. É algo que está nos nossos dias, está embutido nos nossos dias. A preocupação do tempo, o que você vai fazer com o seu tempo? Neste momento de pandemia, de isolamento, o que você vai fazer com os seus dias? Se acabar a pandemia hoje, o isolamento social hoje, como você vai aproveitar os seus dias? Como você vai correr atrás desse tempo que, teoricamente, foi um tempo no qual toda a sociedade parou? Como você vai aproveitar isso? Quando nós olhamos também, não só para esses autores, mas para os segmentos da sociedade, nós vamos perceber também que ela vem apontando a questão do tempo. Se nós olharmos para a educação escolar, nós vamos perceber que a educação escolar também ela vai dizer: olha jovem, olha homem, olha mulher, você deve aproveitar o seu tempo estudando, se dedicando, correndo atrás de uma profissão, plantando aqui hoje para que você possa colher amanhã bons frutos, um bom salário, uma boa profissão, um bom status, para que você não se arrependa amanhã. Estude hoje. Mas também você vai ver na mídia, através dos meios de comunicação, algo meio contraditório, porque vai dizer assim: aproveite os seus dias. Quantas propagandas, quantas novelas, quantos filmes que vão dizer assim: não, você deve aproveitar todos os seus dias para que você possa ter prazer. Então você deve aproveitar cada balada, cada festa, cada encontro. Você deve ficar com o máximo de pessoas que você puder. Você deve gastar o máximo de dinheiro que você puder para satisfazer os seus desejos. Aí é o uso do tempo em favor das futilidades ou em prol das futilidades, das diversões,
da vida. Então nós vemos a educação, nós vemos os meios de comunicação e nós também podemos ver o mundo dos negócios. O mundo dos negócios vai dizer assim: você deve aproveitar o seu tempo ao máximo, porque tempo é dinheiro. Então você não deve perder o seu tempo. Você está parado em casa, invente alguma coisa, faça alguma coisa para você ganhar dinheiro. Não fique parado, mas ganhe dinheiro. São as concepções de tempo. E aí nós vimos os compositores, os autores, os filósofos, nós vemos aí as diversidades de pensamentos sobre o tempo, nos diversos segmentos da nossa sociedade. E nessa noite eu trouxe este salmo para a gente também refletir sobre o tempo, sobre as nossas vidas, o que a Bíblia fala sobre o uso do tempo nos nossos dias. Qual é a mensagem da Bíblia para nós? O que Moisés está querendo dizer para nós? Se você olhar aí o verso 12, Moisés vai dizer assim, que é o verso chave deste salmo. Ele vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar. Aqui Moisés emprega o verbo no infinitivo. Ele quer dizer contar. O verbo no infinitivo, ele tem uma ação que, em outras palavras, é uma ação constante. Então, o que Moisés está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, ó meu Senhor, ensina-me a contar os meus dias, todos os momentos, todas as circunstâncias, todos os dias da minha vida, para que eu não venha desperdiçar nenhum dos meus dias aqui na terra. Ensina-me a contar, não só hoje, mas também amanhã, mas também depois de amanhã. E Moisés aqui ele vai fazer uma reflexão muito interessante, porque no verso 4 ele vai falar: olha, a vida é como a hora que passou, passar rápido. Ele vai dizer assim: pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem, já passou, já foi. Moisés vai falar aí também no verso 5, vai dizer, os nossos dias são como o pensamento, são como o sono, em algumas versões. Passa rápido, é um instante. O verso 5, na parte final, ele vai dizer que a nossa história é como a relva, é como uma vegetação, que ela brota, que ela se abre durante as manhãs, mas que à tardezinha ela murcha. Ele vai dizer também no verso 9, olha, a vida passa como um gemido, como um pensamento, também é algo muito rápido. E no verso 10 ele vai dizer, a vida aí é como algo que voa rápido. O que Moisés está nos ensinando? O que ele está falando? Olha, a vida é muito passageira. É a precariedade do homem. O tempo do homem na face da terra é passageiro. Por isso Moisés aqui, ele está no deserto juntamente com o seu povo, pedindo para Deus, Deus, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a contar os ciclos, ensina-me a contar os anos, ensina-me a contar as fases, ensina-me a contar de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Em outras palavras, Moisés, ele estava dizendo o seguinte, olha, Senhor, ensina-me a ver os teus propósitos nos meus dias. Ensina-me, Senhor, a aproveitar o máximo dos dias, o máximo
do tempo, Senhor, não com as coisas vãs, não com as coisas fúteis desta vida, mas me ensina a arranjar, a escolher, a tomar uma decisão, Senhor, de gastar os meus dias com um propósito na Sua presença. Por isso no verso 1 ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, dias após dias, geração após geração. Ensina-nos a alcançar o coração sábio. E aí nós podemos também lembrar do salmista Davi, no Salmo 39, verso 4, e aí você pode deixar anotado aí, Salmo 39, verso 4, Davi vai fazer a seguinte oração: Senhor, dai-me a me conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Qual é o sentimento de Davi nestas palavras? Dai-me a conhecer o meu fim, dai-me a conhecer a soma dos meus dias, para que eu possa ver as minhas fragilidades. O que Davi está falando? Davi está falando: Senhor, em outras palavras, ou parafraseando este salmo, Davi está falando: Senhor, não deixe eu pensar que eu sou imortal, não deixe, porque muitas das vezes o meu sentimento, creio que também o seu sentimento, como o sentimento dos homens e das mulheres aqui na face da terra, é que enquanto nós estamos aqui, nós somos imortais. Basta você aí olhar a indústria do cinema, a indústria de Hollywood, você vai ver esse tema do tempo refletindo em alguns filmes. Quem aí não assistiu O Homem Bicentenário? Quem aí não assistiu Um Guerreiro, Highlander? Quem aí não assistiu filmes que falam dessa busca do homem para viver eternamente? Mas Davi aqui ele vai dizer: olha, Senhor, eu sei que os meus dias aqui na face da terra são passageiros e eu não quero ter esse sentimento de imortalidade. Por isso, Senhor, eu quero aproveitar os meus dias na Sua presença. Eu quero aproveitar os meus dias, assim como a oração de Moisés, alcançando sabedoria, um coração bom diante de Ti, Senhor. Essa é a oração do salmista Davi, essa é a oração de Moisés. Senhor, nos ensina a contar o nosso tempo, porque é certo que virá o dia da morte, é inegável, é a única certeza que nós temos aqui, como diz, os homens, é a certeza da morte. Então ensina-nos a passar aqui de uma maneira sábia. E o engraçado, quando a gente analisa essa questão do tempo, principalmente quando a gente olha para o jovem, é que, e aí eu acho que também você já teve essa experiência, que quando você e eu éramos jovens, quando a gente tinha lá nossos 13, 15 anos, a gente queria ter 18. Depois, quando a gente fez 18, a gente queria ter 20. Depois, quando nós fizemos 30, 40, aí você olha para trás e as pessoas te perguntam a sua idade, o desejo que você tem é de falar que você tem 25, que você tem 20. Olha que coisa contraditória. Quando nós somos jovens, queremos ser mais velhos. Quando nós chegamos numa idade, não vou falar mais velha, mas uma idade com uma maior experiência, nós queremos ser mais jovens. Olha a contradição que nós, seres humanos, vivemos em torno do tempo, porque muitas das vezes eu e você não sabemos aproveitar aquilo que Deus nos deu, o fôlego da vida, o tempo.
E aqui Moisés ele está preocupado: Senhor, como eu vou gastar este fôlego? Como eu vou gastar as minhas forças? Como eu vou gastar os meus dias? E quando a gente olha para a Bíblia vai falar para nós também sobre duas modalidades de tempo. E aí ela vai usar duas palavras no grego, que era o idioma falado na época aí de Jesus, o grego, e ele vai usar o tempo cronos, que significa tempo, mas cronos significa tempo do homem, o tempo limitado, o tempo finito, que é dias, meses, anos, séculos, milênio, são dias, é o tempo do homem, é o tempo finito, é o tempo marcado, é o tempo cronológico. Mas também a Bíblia vai falar sobre o tempo chamado Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus, é o tempo da salvação, é o tempo da visitação, é o tempo com um propósito, é o tempo oportuno. E quando a gente começa a refletir aqui sobre a vida de Moisés, o que Moisés, como líder, como homem de Deus, como um homem espiritual, o que ele está dizendo para Deus quando ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ele está dizendo: Senhor, ensina-me, Senhor, a olhar para os meus dias de tal maneira que a minha vida, que as minhas ações, que tudo que eu faço aqui possa ser um memorial. Eu possa aproveitar o máximo, eu possa aproveitar o tempo da sua visitação nos nossos dias. Eu posso aprender com os teus sinais, eu posso aprender com a tua palavra, eu posso aprender com a tua presença, Senhor, e que através disso que eu estou aprendendo, eu possa repassar para as futuras gerações. Moisés estava ali conduzindo o povo do Egito para a terra prometida. E ali ele faz essa oração: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me, Senhor, ó Pai, a contar os meus dias de tal maneira que eu ganhe sabedoria para que a minha vida possa refletir a sua imagem e que eu possa aí deixar um memorial, um legado para as outras gerações. Ele diz lá no início: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E aí eu te pergunto: qual é o legado do uso dos seus dias que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado? Qual é aí o testemunho que você vai deixar para os seus filhos da maneira como você utilizou os seus dias? Você vai deixar um legado para os seus filhos, um testemunho que você foi um homem, uma mulher de oração? Você vai deixar um legado, um testemunho para os seus filhos que você se empenhou, que você gastou os seus dias na casa de Deus? Você vai deixar aí um testemunho para os seus filhos que você foi um bom marido, um bom pai, um bom filho? Que legado você vai deixar do uso dos seus dias para as suas gerações que estão vindo? Que memorial? Como você está aproveitando o seu dia? Como você está aproveitando o seu tempo, o tempo da visitação de Deus, o tempo oportuno, o tempo de salvação? Como você está aproveitando o seu tempo? Moisés aqui, ele vai dizer: eu quero alcançar um coração sábio. E aí você vai falar assim: é um coração cheio de conhecimento?
Eu vou ser necessário estudar, ter vários cursos, eu vou precisar adquirir várias informações, vários dados, eu vou precisar adquirir várias experiências. Quando a gente olha a sociedade está muito correlacionada à questão tempo e sucesso, sabedoria com sucesso. Mas será que era isso que Moisés estava querendo dizer para nós hoje? Será que era isso que Moisés estava ali refletindo, pensando assim, eu vou deixar este salmo para outras gerações? Será que era isso? O que Moisés está falando aqui também, e aí é a segunda lição deste salmo, é que eu e você devemos avaliar o nosso tempo à luz da eternidade. O que eu quero dizer como avaliar o nosso tempo à luz da eternidade? Eu quero dizer com você o seguinte, em outras palavras, a vida vai além do aqui e o agora. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu não olhe somente o aqui, para que eu não fique aqui com a cabeça enterrada no buraco, olhando só para o hoje, mas tudo que eu possa fazer aqui, agora, lá na frente, eu não venha olhar para trás e me arrepender do que eu fiz. É certo que eu e você não conseguimos olhar para o futuro, nós não temos uma bola de cristal, não somos adivinhos, mas nós podemos pedir para Deus, Senhor, o Senhor que enxerga além da curva, o Senhor que tem a eternidade em suas mãos. Senhor, direciona os meus caminhos, direciona as minhas decisões, levanta a minha cabeça para que eu não fique olhando só o aqui e agora, mas levanta a minha cabeça, enche-me de esperança para que eu possa ver o amanhã, para que eu possa dar um passo além. Senhor, me ajude, Senhor, a me planejar, me ajude, Senhor, a ter propósitos, a ter firmeza naquilo que eu quero para a minha vida, para que eu quero para a vida da minha família, para a minha casa. Senhor, me ajude, me dá força, Senhor, para que eu possa ter aí o propósito de olhar não só aqui, mas de plantar aqui, esperando colher lá na frente bons frutos. O Senhor conhece o amanhã, por isso nós pedimos hoje, Senhor, nos ajude, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando eu passo a pensar que nós devemos avaliar os nossos dias à luz da eternidade e aí buscar em Deus este caminho, eu fico pensando Moisés já no final da sua carreira, olhando para trás, antes de chegar na terra prometida, Moisés olhando para trás, vendo toda a sua história, olhando para trás, vendo que a sua mãe colocou ele no rio Nilo, vendo que a filha de Faraó o pegou, vendo que 40 anos ele esteve no Egito aprendendo de toda a sabedoria, de todo o conhecimento de um grande general, vendo depois ele 40 anos no deserto aprendendo a ser pastor em meio a uma terra árida, depois 40 anos libertando o povo do Egito e até chegar na terra prometida, 40 anos, 40 mais 40, 80 mais 40, 120, total de anos de Moisés. Ele olhando para trás e vendo tudo aquilo que Deus fez
na vida dele, vendo tudo aquilo que Deus fez na vida dele. É verdade, eu não posso olhar para frente, mas eu posso pedir para Deus que Ele me abra os meus olhos, que Ele me mostre as campinas do Jordão, que Ele me dê um propósito, que Ele me dê um sentido, que Ele me dê uma firmeza, de tal maneira que quando eu olhar para trás, eu possa ver como Moisés, como Deus agiu em cada circunstância da minha vida, como Deus me preparou em cada circunstância da minha vida para que eu pudesse dar um passo a mais a cada momento. É isso que o salmista está falando. Senhor, ensina-me a olhar à luz da eternidade, a olhar através do Senhor, para que eu possa alcançar um coração sábio, para que eu possa plantar aqui, para que eu possa colher lá, para que eu possa olhar para trás e ver que o Senhor tem me preparado dia após dia para dar um passo maior. É isso que o salmista está aqui dizendo. O salmista está pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a fazer os meus dias de oportunidade. Ajuda-me, Senhor, a aproveitar o dia da sua visitação, a tua direção, a tua presença. Eu não quero perder os meus dias aqui na face da terra, Senhor. Ele vai dizer aí, e agora é Salomão, uma das orações também muito bonitas e que você também já conhece, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão vai dizer assim: há tempo para tudo. Há tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher, para edificar, para derrubar, para chorar, para rir. Há tempo para tudo. Senhor, ensina-me esses tempos. Dai-me discernimento, Senhor, das fases da minha vida. Mostra-me, revela-me, Senhor. Ensina-me a avaliar a luz da eternidade, porque o Senhor tem os meus dias nas suas mãos, Senhor. Eu não quero desperdiçar aquilo que de melhor o Senhor me deu. Eu não quero desperdiçar os meus dias aqui na face da terra com futilidades, com coisas vãs. Ó Senhor, com coisas que te desagradam os teus olhos, que me levam para longe da sua presença. Senhor, eu quero que a minha vida tenha um propósito, Senhor. Eu quero aproveitar ao máximo, Senhor, os meus dias. Eu quero aproveitar cada oportunidade, cada ação, cada tempo. Por isso, nessa noite, eu te convido a fazer essa oração, a oração de Moisés, para que você, para que eu, para que nós, enquanto igreja, venhamos alcançar coração sábio, para que eu e você possamos, enquanto igreja, ter um propósito, saber aproveitar o nosso tempo, pedir a Deus que nos mostre, nos revele o que nós precisamos para cumprir os seus planos, o que eu e você, enquanto igreja, precisamos aprender para que a gente não fique rodando no deserto 40 anos, perdendo o tempo das nossas vidas com coisas, com murmurações, com coisas que não edificam. Que o Senhor nos dê um coração sábio, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que os nossos dias sejam um memorial para as gerações que estão vindo atrás da gente, para que eles possam aprender com as nossas vidas, para que eles possam ter as nossas vidas como exemplo de pessoas que souberam aproveitar os seus dias na face da terra, souberam aproveitar os seus dias na casa
casa do Senhor, souberam aproveitar os seus dias com as coisas do Senhor. Que a minha vida seja um memorial, porque eu soube aproveitar os meus dias. Que o Senhor nos ensine a avaliar as nossas ações, a redefinir os nossos rumos, a redefinir os nossos caminhos, não olhando para o aqui e agora, mas olhando à luz da eternidade, a eternidade de Deus. Será que tudo que você está construindo aqui e agora vai te conduzir para a eternidade? Será que tudo que você está fazendo aqui e agora, será que a sua vida hoje te conduz à eternidade com Deus? É isso que Moisés está falando. Senhor, eu quero passar a eternidade contigo. Mas, enquanto esse dia não chegue, me dê sabedoria para que eu não me perca, nos meus dias aqui na terra. Aí, ter a coragem de gastar os meus dias, de enxergar, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, a você, a também a fazer essa oração, a oração de Moisés. Durante a semana, você pode pegar este salmo e reler ele, com um tempo, podemos dizer assim, mais precioso, se dedicando a cada versículo e pedindo ao Senhor que Ele dê para você, para a igreja, para nós, enquanto povo de Deus, um coração sábio, um coração aonde eu e você possamos aí aproveitar os nossos dias, aquilo que Deus deu de melhor, o fôlego da vida, com sabedoria no Senhor. Convido você agora a curvar a sua cabeça, a orarmos juntos, a termos aí um minuto de oração com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela sua palavra. Queremos te agradecer ao Senhor, ó Pai, por este estudo, Senhor, esse breve estudo sobre a oração de Moisés. E, Senhor, enquanto servos do Senhor, enquanto, Pai, filhos e filhas, Senhor, queremos pedir a Ti, ó Pai, que ensina-nos a contar os nossos dias. Há muitas filosofias, ó Pai, há muitas ideologias, ó Pai, há muitas formas, ó Pai, no qual, Senhor, a sociedade que está ao nosso redor quer nos induzir como devemos gastar os nossos dias. Mas nessa noite eu quero pedir para o Senhor, ó Pai, assim como para a Tua igreja, assim para como os Teus filhos e filhas, Senhor, ó Pai, o padrão para gastar os nossos dias, Senhor, está na Tua palavra, está com o Senhor. Por isso, ó Pai, nos ensina, Senhor, ó Pai, nos ensina a termos um propósito, nos ensina, Senhor, ó Pai, a gastar os nossos dias de maneira, Senhor, que as gerações que virão atrás de nós, ó Pai, possam reconhecer, ó Pai, que verdadeiramente gastamos os nossos dias com sabedoria e que os nossos dias sejam memoriais para eles, ó Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, a plantar aqui, Senhor, não pensando no aqui, no agora, mas olhando a luz da eternidade. Ó Senhor, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a nos conduzir, Senhor, a agir, a falar de maneira, Senhor, que as nossas ações, o nosso comportamento possam nos conduzir para a eternidade com o Senhor e que a gente não venha se perder em meio ao mundo, em meio às mazelas, em meio às ideologias, ó Pai, em meio ao pensamento do mundo que quer gastar os seus dias aqui e agora com as futilidades, com as coisas vãs desta vida. Ó Pai amado, nos conduz à eternidade,
Nos conduz, ó Pai, os nossos dias aqui com corações sábios e nos ensina, Senhor, neste momento de isolamento, de pandemia, ou quando também, Senhor, este momento finalizar, que a gente, ó Pai, enquanto igreja, aproveite o tempo da sua visitação, o tempo da tua salvação, o tempo oportuno, ó Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, o tempo passar pelos nossos dedos, ó Pai. Por isso, meu Senhor e meu Deus, eu quero te pedir ao Senhor nessa noite, é a minha oração para a tua igreja, para os teus filhos e filhas, é a nossa oração em nome do Cristo, do Deus vivo. Amém e amém. Amém, meu amado, minha amada, que Deus em Cristo possa continuar falando em seu coração, possa continuar falando através das Escrituras, que você possa continuar o seu período de oração e reflexão da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o decorrer da sua semana e até o nosso próximo encontro. Vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos os amados e amadas, com todos os servos do Senhor, que seja com a Igreja Metodista em Guaianazes e com todos os santos espalhados na face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor.